Olá, mães que sofrem. Eu sou mentora de mães que sofrem. E você pensou que ia ter um refresco? Negativo? Não teve. Vamos ver quem entrou. Meu cabelo tá caindo aqui. Bom, Ana Paula, Edileuza, Regina, Neuza, Silvia. Meninas, eu não falo o nome de todas não, porque nem todas aparecem aqui para mim. Depois, a hora que você comentar, eu falo o seu nome. Vamos, sejam muito bem-vindas. Hoje eu vou falar sobre um assunto delicado. Mitos e verdades sobre mães narcisistas. Lembrando que você é mãe, mas você também é filha, ok? Eu estou falando da Filadélfia, Estados Unidos. E você, está falando de onde? Irani, minha querida, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Aqui as mães têm voz. Quando vocês fazem o comentário lá, eu vejo cada uma de vocês. E eu tenho anotado o caderninho de todo mundo que entra em contato comigo. Sejam muito bem-vindas. A Dinara, a Cristina, Roseane, a Nilce, seja muito bem-vinda. E hoje eu vou falar sobre as mães, mas as mães que são narcisista, mas tem muito mito, tem muitas histórias. A Rose Lopes, boa noite, Arlete, gosto muito, ótimo. E eu recebi até aqui nos comentários muitas mães falar assim: minha filha me chama de narcisista. E tá muito comum as pessoas chamarem as outras de narcisista. E tem gente que nem sabe o que é narcisista. Vê falar, sim, é narcisista. Todo mundo é narcisista. Eu vou dar só uma pincelada aqui para vocês começarem a entender melhor. Boa noite. Sejam bem-vindas, a Cristina, boa noite. Vamos colocar a cidade de onde vocês estão. A Rose falou, gosto muito de pegar suas dicas. Você é ótima e tem me ajudado. Obrigada. Boa noite. A doutrina, Mazo. Ótimo, seja muito bem-vinda. A Graça, minha mentorada. Gente, eu saí da mentoria agora, só deu tempo de eu tomar um café com leite ali para vir aqui para a live para vocês. E eu adoro fazer a mentoria. Quando eu vejo elas, sabe, entendendo, vendo novidades, entendendo os comportamentos dos filhos, o comportamento delas, começando a entender os pensamentos, olha, isso é maravilhoso, porque nós somos ser que gosta de evoluir, sabe? A pessoa quer aprender muita coisa do que eu falo. Eu tô sempre procurando novidades, sempre coisas novas para poder falar para elas entenderem. Isso é muito importante. Gessilene, São José do Campo, a Graça de Recife, a Neuza, Santa Catarina, Florianópolis. Seja muito bem-vinda, a Lucimar. Gente, tá perto da nossa aula, viu? Depois eu vou falar sobre a nossa aula. Deixa eu botar aqui. Digite. Eu quero para participar da Bem, antes de eu começar aqui, olha, professora Beta, eu sou da Bahia, Teixeira de Freitas. Olha, eu amo Teixeira de Freitas, morei em Teixeira. A Lucimar, Rodonópolis, Mato Grosso, a Bernadette de São Paulo. Sejam muito bem-vindas. A Elza. A Lucimar falou, está bonita com essa cor laranja. Parece que tudo
que eu compro tem laranja. É fase, viu? Eu gosto, vocês sabem que eu gosto de cor viva, né? Aqui, ó, tem o colar aqui, tem laranja, tem vermelho, tem as cores vivas, eu gosto. A Lígia Cabeleireira, boa noite. Bem, gente, deixa eu falar e eu vou falar depois também. Digite eu quero para você participar da aula. Houve a virada, agora nós estamos no segundo lote, que é R$ 69,90. Vale muito a pena você assistir a aula, é um aprendizado novo para você. Vou deixar sem. É um aprendizado novo para você, eu estou sempre trazendo. Às vezes eu trago uma coisa com uma nova pegada, com um novo entendimento. A Josilene está mesmo bonita, está combinando o colar, o óculos. Ah, vocês sabem que eu adoro mudar o óculos, né? Esse aí é meu jeito. Então, se você não comprou ainda, participe das aulas, ela poderá fazer diferença na sua vida. Digite aí, eu quero. Bem, o que é narcisismo? Tá? Existe o transtorno narcisista. O que é o transtorno narcisista? Ele é um transtorno de personalidade baseado na mitologia grega. Narciso, a história de Narciso é mitologia grega. Então, Lucimar, parabéns, Lucimar, comprou a aula, vai valer muito a pena, viu? Seja muito bem-vinda, Beatriz. Menina, seja muito bem-vinda. E você que está aqui me assistindo, você já mandou um aviãozinho para uma amiga sua? Manda um aviãozinho para uma amiga sua. Quem sabe ela precisa ouvir o que eu vou falar. Eu vou falar sobre os mitos e as verdades das mães narcisistas. Vou falar o que é verdade, o que é mentira. Mito é história que não é verdadeira. Bem, segundo a história da mitologia grega, Narciso era um belíssimo rapaz muito vaidoso. Era um rapaz muito vaidoso. Um dia, ele estava na beira de um lago e ele olhou a imagem dele refletida na água do lago. Ele olhou e ficou encantado com a própria imagem, com a própria beleza. Ele era um rapaz muito bonito. Na verdade, ele era muito bonito, ele era lindo, ele era encantador. Apaixonante ele era. E como ele olhou para aquele rapaz maravilhoso, lindo, ele se apaixonou pelo rapaz. Ele se apaixonou por ele mesmo. E ele passava horas e horas se olhando. Não tinha espelho. O espelho era a água do lago. E ele apaixonado, olhando o reflexo dele na água. E ele passava horas ali, todos os dias, admirando a beleza. E ele se apaixonou loucamente. Mas era uma imagem, ele olhou, ele era apaixonado, mas não havia retribuição àquele amor. Ele era apaixonado por ele. E não tinha, o amor dele não era retribuído, ele só ficava olhando, apaixonado, amando loucamente aquela pessoa que ele estava vendo. E aí começou a dar uma angústia, uma tristeza nele. E essa angústia, essa tristeza começou a consumi-lo, a ponto dele passar lá o dia inteiro no lago se olhando. Aí ele não comia e só olhando. E foi vindo a tristeza. Ele não, além dele não se alimentar, ele também não interagia com as outras pessoas. E aí, o que acontece com quem tem uma tristeza profunda e não come? Ele foi definhando,
até, né? Até com aquela tristeza tomou conta dele, aquela melancolia, aquilo tomou conta dele, e ele nem saía mais da beira do lago admirando aquele cara maravilhoso, aquela pessoa linda que ele amava tanto. Mas quando ele tocava na água, ele apaixonou por ele mesmo. E aí ele morre na beira do lago. Definhou e morreu, se olhando, se amando e querendo estar com aquela pessoa e não conseguindo. E no lugar onde ele morreu, na beira do lago ali, nasce uma belíssima flor. Uma flor chamada Narciso. E existe até uma música que fala que Narciso, como é que é a música? A música fala, ele não ama o que não é espelho, porque ele vê a imagem dele no espelho. Então a pessoa que se ama muito se olha no espelho e fala, como eu sou linda, como eu sou maravilhosa, né? Então é uma pessoa voltada para dentro dela mesma. Foi isso que aconteceu com Narciso. E vamos agora, né? Vamos ver quem tá aqui. Judite, minha mentorada, entrou. Vamos, quem não colocou o nome aí, Londrina, Paraná. Se você não digitar aqui, você vai digitar quero. Você vai receber o link para participar da aula. A aula. O que é imersão? Muitas mães me perguntam, Arlete, o que é imersão? O que é imersão? São 3 dias, são 3 aulas que começam às 7h30 da noite, deve durar 1 hora mais ou menos. E essas aulas eu passo conhecimento para vocês. Eu passo entendimento. Entendimento do nosso comportamento e entendimento do comportamento dos nossos filhos. Eu também sou mãe. A Joelma de Itatiba, São Paulo. Seja muito bem-vinda. Então, vamos no primeiro mito, né? Que falam que uma mãe é narcisista. Bem, gente, eu quero falar uma coisa para vocês. Eu tenho várias mães aqui que reclamaram para mim. Arlete, a psicóloga da minha filha, falou que eu sou narcisista. E eu tô sem entender. Bem, uma psicóloga, alguma pessoa, algum médico, dá um diagnóstico de alguém que ela não conhece, que ela nunca conversou, baseado no entendimento de outra pessoa. Porque tudo que acontece na nossa vida, então tudo que acontece na vida do seu filho, da sua filha, é interpretado. Até você, que é mãe, às vezes a sua filha interpreta o que você faz como o narcisismo. E vai lá e conta para outra. E não era isso que você estava fazendo. Não quero dizer que não existe mãe narcisista. Existe. Quando eu falar aqui, você pensa em você e pensa na sua mãe também. Porque existe muitas pessoas que não são narcisistas. E depois eu vou falar com vocês o que é o padrão. As pessoas têm um padrão repetitivo de quem é narcisista. Depois de eu falar do mito aqui, eu vou falar do padrão aqui para vocês saberem. Bem, o primeiro mito é: ela faz tudo por você, então é uma boa mãe. Se a sua mãe fazia tudo por você, ela é uma boa mãe? Mães narcisistas, a verdade. Mãe narcisista age como se estivesse cuidando. Muitas vezes esperam algo em troca, como obediência cega,
admiração e dependência eterna. Se você dá tudo a seu filho, a sua filha, e você quer que seu filho ou sua filha te obedeça sem pensar, você está querendo ser o tempo todo bajulada pelo seu filho. E que seu filho não pode ir embora para a vida, que a sua filha não pode casar, não pode te deixar. Tem que ficar ali grudada em você. Isso é a verdade. Você dá tudo para um filho não quer dizer que você é boa mãe. Ser boa mãe é também dizer não. Então, o mito é você fazer tudo para o seu filho e você achar que você é boa mãe. Não. A verdade é que essa boa mãe narcisista quer ficar cuidando do filho, mas vai estar cobrando dele obediência, quer amor cego dele, tá? Vamos ao segundo mito. A mãe fala pro filho: eu sacrifiquei a minha vida por você, então você me deve gratidão eterna. Isso é mito. Não pode ser. Qual é a verdade? A verdade é sacrifício não justifica abuso emocional. Porque é um abuso você achar que a pessoa tem que ser grata a você a vida inteira. Não. Você é mãe, você fez, seu filho vai cuidar da vida. Mãe narcisista usam o sacrifício como moeda de troca para controlar e manipular. Lembrando que você é filha também. Você já notou, já aconteceu com você alguma coisa dessa? Sua mãe fala: ah, eu fiz tudo por você, agora tá na hora de você fazer tudo por mim. Isso é manipular. Não. A mãe tem que deixar o filho ir, cuidar da vida dele, porque a mãe tem que cuidar da vida dela. Tem que deixar ir. Se você quer seu filho grudado em você, você corre o risco de ser narcisista. Você não criou o filho para você. Se você fica: ai, meu filho, você precisa ficar aqui com a mamãe, tem que estar falando com a mamãe toda hora, você tem que ficar aqui grudado na mamãe. Tá errado. Seu filho não tem que ficar grudado em você. Este é um mito. Se você fez tudo para o seu filho, o que seu filho te deve é respeito. Isso você não pode abrir mão, mas ficar te bajulando, tá? Devendo você, ficar cobrando você, tá? De jeito nenhum. Então, fazer sacrifício, se sua mãe fez sacrifício por você, isso não dá o direito dela ficar te cobrando. Não. Ela criou você para ir para a vida. Vamos ao terceiro mito. A mãe fala pro filho: ah, meu filho, eu só quero o seu bem. Ah, minha filha, eu só quero o seu bem. Faz o que tiver, ela faz coisas e aí fala que só queria o bem. Por exemplo, uma filha adulta que já trabalha, a mãe pega o dinheiro da filha. Já tive casos assim, que a mãe tomava o dinheiro da filha. A filha precisou fugir da mãe, porque a mãe pegava o dinheiro e falava: ah, a filha trabalhou, o dinheiro é dela. Ela tem que contribuir com a casa, se quiser, tudo bem, tem que contribuir, mas não pode ser obrigada. Uma mãe obrigar a filha a trabalhar e dar todo o dinheiro para ela é abuso. E a mãe faz isso
falando: mas eu quero o seu bem, minha lindinha. A mamãe só quer o seu bem. A mamãe não quer que você namora, não quer que você casa. Nenhum namorado que a filha arranja, pra mãe tá boa. Então, uma mãe que fala que quer só seu bem, isso é mito, não é verdade. Uma mãe narcisista quer que pareça que tudo que ela faz é para o bem do filho ou da filha, desde que mantenha a imagem dela intacta, a imagem de boa mãe. Então a mãe que é narcisista, ela quer parecer sempre que ela é maravilhosa, que ela é uma excelente mãe, mas ela poda, ela castra, ela impede o filho de crescer, porque uma mãe, quando amarra o filho com ela atrapalha a vida dele. Ela atrapalha a vida dele e atrapalha a vida dela, porque ela tá amarrada. Mas eu criei meu filho com todo carinho e agora meu filho me bloqueou? Será por que ele te bloqueou? Será que você não está abusando? Isso é um caso a pensar. Será que eu ligar pro meu filho todo dia não é demais? Será que você não tem o que fazer? Ficar ligando pro seu filho todo dia? Vamos, o quarto mito. A mãe narcisista, ela te diz o seguinte: você é ingrata por se afastar de mim. Ela cobra. Você é ingrata. Eu te dei tudo. Eu fiz tudo por você. Eu dediquei minha vida a você. E agora você está se afastando de mim. Você só olha para esse namorado, para esse marido seu, para sua família. Tá certíssima. Ninguém cria filho para ficar agarrado na saia da mãe. Quando você vê um homem de 50 anos, 40 anos morando com a mãe, tem alguma coisa errada com ele. Isso é disfuncional. Ela criou o filho para ir para a vida, não para ficar grudado nela. É uma moça também, uma moça de 40 anos, que mora com a mãe, depende da mãe, tem algo errado. Ela precisa se libertar. Então, se a mãe fala, você é ingrata por afastar de mim, essa mãe pode ser narcisista, porque você não é ingrata, não. A verdade é, se afastar de um relacionamento abusivo é um ato de amor próprio, não de ingratidão. Vai ver, sua mãe te manipula, sua mãe tem o controle da sua vida. Então esse filho tem que ir para a vida. Essa mãe tem que pegar as rédeas da vida dela. Tem que pegar a vida dela para poder viver. Porque enquanto você está grudada no seu filho, nem seu filho é feliz e nem você. Você está criando o seu filho como se você estivesse criando um bichinho de estimação. Não, você criou um ser para poder ir para a vida. Isso é importante. Ver seu filho feliz com a família dele, sua filha feliz com a família dela. O quinto mito. Olha, o quinto mito é: a mãe, não percebe o que faz, então não é culpa dela. Então a mãe manipula, a mãe poda, a mãe controla, a mãe vigia. Ela fala, mas eu não sabia que ia te prejudicar, minha filha. Isso é mito. Porque a falta de consciência não apaga os impactos. Reconhecer é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Se você está fazendo algo dessas coisas que eu falei aqui, o primeiro não faz,
Eu fiz tudo, cobrar, eu fiz tudo por você, então eu sou uma boa mãe. Se você fala isso pro seu filho, se você fala que se sacrificou por ele, que ele te deve gratidão eterna, se você faz e fala que quer só o bem, se você xinga seu filho, sua filha de ingrato, e você fala que faz isso e você não tem culpa, peraí, agora você sabe. E quando você sabe que você está fazendo algo que não é correto, você quebra esse ciclo. Você começa a mudar o seu relacionamento. Olha o que a Josilene falou. Minha sogra liga pelo menos 2 vezes por dia. Um dia desse, ao ligar, perguntou se o filho já tinha jantado. Eu respondi: fala pra ela que você já trocou a fralda. Vai mamar para dormir. Você é ótima. Adorei. Não, essa mãe é disfuncional. Ela trata o filho dela como um bichinho de estimação. Não é como um filho. O filho vai pra vida. Agora o bichinho ela quer de roda dela. Então, enquanto a gente não olha pra gente e aceita que certas coisas você fez, você faz, porque você não tem conhecimento. Agora eu estou te dizendo. É errado. Você criou filho para ir para a vida. Você criou filho, não foi para você. Bem, talvez você fez algumas coisas, sentiu, né? Olhe bem, tem mãe, vou te explicar bem. Tem mãe que o filho, quando é pequeno, teve algum problema e aí descontou no filho. Quando essa mãe descontou os problemas dela no filho, por exemplo, menino, você me empata, menino, você atrapalha a minha vida, menino, eu não casei por sua causa, a criança recebe aquilo. Isso vai impactar na vida de adulto. Quando chega adulto, essa mãe começa a se sentir sozinha e carente. Aí começa a paparicar esse filho para compensar. Só que o amor não é assim que se ganha. Lembra? Todo relacionamento é obrigado. É obrigado que eu tô falando. É baseado no respeito. O amor é baseado no respeito. O respeito é a base de todo relacionamento. Porque quando uma mãe faz isso com o filho, que humilha o filho, que trata mal o filho, ela machuca esse filho e esse filho cresce, ou essa filha cresce com trauma. Quando essa filha tem tanto o filho como a filha, quando a sua filha tá, às vezes sua filha tá revoltada com você e você não entende, você não sabe por quê. Por isso o conhecimento é importante. Agora você sabe que se você jogar na cara do seu filho, que fez tudo por ele, que você fez por amor, que você bateu, que você espancou, que você puniu o seu filho pela escolha do pai, que você... Não importa o que você fez para magoar seu filho, o seu filho continua magoado. Às vezes, o seu filho trouxe para o adulto e tem uma raiva de você porque você continua repetindo os mesmos padrões, tratando seu filho ou sua filha como fosse subalterno, que fosse obrigado a ficar de roda de você, obrigado a ficar falando com você. Não é, mãe.
Mãe, você tem que cuidar da sua vida. Não quer dizer que você não vai amar, que você não vai ligar de vez em quando, que você não vai estar com seu filho. Vai estar sim, mas você tem que deixar ele livre. Sempre, sempre. Você soltar o seu filho, deixar ele ser feliz, ele volta para você. Porque você é o porto seguro. Mas se seu filho voltar para você e você é um pesadelo, ele volta, ele vai te bloquear. O que é mãe pesadelo? Vamos falar assim. É a mãe que cobra. É a mãe que fala que o filho é ingrato. Ah, você não vem aqui em casa, você não sei o que, começa a cobrar demais. O seu filho não é sua babá. Seu filho tem a vida, sua filha tem a vida. Deixa. Por que os relacionamentos, quando você deixa sua filha livre, o seu filho livre, eles voltam? Por que eles voltam? Por amor. Porque você está deixando eles livres. Você está deixando eles livres. Bem, eu vou falar aqui para vocês os padrões que se repetem na mãe narcisista. Lembrando que você é filha. Quais são os padrões que repete? Vou te falar de 10 padrões aqui. E você que entrou agora, quer assistir as minhas aulas, digite aí, eu quero. Essas aulas podem abrir a sua cabeça, abrir sua consciência para entender. Para você entender. Para entender por que você anda em conflito. E por que você sempre diz sim? Culpa? Porque medo? Às vezes nós temos medo. Eu, às vezes, tenho medo. Eu tenho uma filha que mora no Brasil. Eu morro de medo que alguma coisa acontece com ela. Mas você acha que eu falo para ela? Eu fico bem calada. Eu deixo ela cuidar da vida dela. Ela às vezes ela pergunta, mãe, o que eu faço, minha filha? Faça o que seu coração mandar. Porque todas as suas atitudes têm reações. Tem responsabilidade. Quem vai arcar é você, não é a mamãe. Eu tô para te apoiar. Mas a escolha não é minha. Mesmo que eu ache que não é certo. Medo de perder, isso é natural. Mas você não pode deixar o medo te dominar. Porque o medo, quando te domina, o medo é seu, não é da sua filha. O medo vai te adoecer. Ele adoece a gente. Então, repara, muitas mães aqui são chamadas de narcisista sem ser narcisista. Tem muita. A maioria das mães não é narcisista. Nós preocupamos, nós amamos, nós queremos cuidar, mas da medida correta. Bem, o primeiro padrão da pessoa narcisista, não só a mãe, pode ser a filha também, pode ser a amiga. O primeiro padrão que se repete, o narcisista tem baixa autoestima. Ele tem. Preste o segundo, esse é o primeiro, tá? O segundo, eles são perfeccionistas, o narcisista. Vânia, é só digitar aí, quero que você vai receber o link para comprar a aula. A Vânia é de Arapiraca, Alagoas. Então, o narcisista, ele é perfeccionista. Repete esse padrão. O terceiro, possui comportamento abusivo. Se a sua mãe tem comportamento abusivo.
Abusivo, gente, tem vários tipos de abuso. Tem abuso que é sexual, tem abuso que é emocional, tem abuso que é de bater, tem que é de falar, tem vários tipos de abuso. De tomar, tem vários tipos. Mas o comportamento do narcisista é abusivo. Eles são egoístas. Os 4, eles são egoístas. A pessoa é egoísta. O narcisista é egoísta. Os 5 fazem chantagem emocional. Aquela mãe, ai meu Deus, eu vou morrer se você não vir. Eu fiz tudo por você. É chantagem emocional. O 6, às vezes eles se distanciam emocionalmente. Estão ali perto. É aquela mãe que está ali dentro de casa, mas não dá o mínimo de atenção. Não dá o mínimo de atenção ao filho. Não dá 5 minutos de atenção. O 7, preocupa com as aparências. O narcisista só se preocupa com ele. Somente com ele. Eles não se responsabilizam. O narcisista, ele erra, ele bota a culpa no outro. Ele nunca é culpado. A culpa é sempre do outro. Tá? O 9, a mãe narcisista ou o narcisista, a mãe, no caso, narcisista, ela compete com o filho. Tá sempre diminuindo o filho ou a filha para se sentir grande, porque tem a baixa estima, tá? E tem uma coisa, o narcisista é uma pessoa abusiva, é uma pessoa egoísta, mas ele não tem culpa, ele acha que ele é maravilhoso, tá? E outra coisa, o narcisista não reconhece que ele é narcisista, tá? Bem, me perguntaram aqui que já venceu o prazo do primeiro lote, nós estamos no segundo lote e é R$ 69,90 as 3 aulas. São 3 dias de aulas, tá? A Vânia falou, Arlete, meu filho vai embora para trabalhar em Mato Grosso, estou orando para Deus, me dá força que ele é formado em agronomia. Isso, Vânia, é dar força a você, para você dar força a seu filho para ir para a vida. Já comprou a aula, coloque aí, eu quero para receber. A Lucimar falando. Então, coloque aí, quero ou eu quero para participar da aula. A aula é para te dar força, é para mostrar para você que você tem valor. E o seu valor, quem dá é você. Quem sabe quem é você é você. Só você sabe o que você sente. É só você. Às vezes, não é a mãe que é narcisista. Às vezes é o filho ou a filha que é narcisista e fala que a mãe é narcisista. Porque o narcisista, ele gosta de inverter as coisas. Ele está sempre culpando o outro. Ele é inocente. Ele inverte as coisas. E ele nunca é responsável por nada. Ele nunca tem culpa. Ele não aceita. E às vezes você está pensando, meu filho está chamando narcisista, será que eu sou? Mas pegue isso e faça a pergunta, meu filho é egoísta, minha filha é egoísta, meu filho tenta me diminuir, minha filha tenta me diminuir, minha filha faz chantagem comigo, fala que eu sou obrigada a dar as coisas. Então você vai aprendendo a olhar, porque agora você já sabe o que é. O que eu ensino aqui, o que eu falo aqui é uma amostra para vocês, porque na mentoria eu explico melhor, na aula eu explico melhor.
E na aula vocês vão poder se comunicar comigo. Vou ter um momento depois da aula, vai ter um momento de vocês me perguntarem. E aí eu vou responder. Por quê? O conhecimento é tudo. Às vezes você está tendo, você não é narcisista, você está tendo um comportamento disfuncional por não saber. Quer um exemplo? Às vezes você cobra muito do seu filho a presença do seu filho. Eu sei que você queria ver seu filho todo dia, que você queria falar com você, com seu filho, porque essa ruptura, por isso que existe o nome ninho vazio, porque quando esse filho rompe, quando ele vai para a vida, vai morar em outra casa, vai para outra cidade, isso dói. E você tem que começar a olhar para você e começar a se libertar dessa corrente que está prendendo você no seu filho. Essa corrente não é amor. O amor permanece. O seu amor por seu filho, o seu filho por você. Às vezes seu filho não consegue nem te amar por causa das cobranças. E o que impede, atrapalha o amor são as cobranças. Só ama quem é livre para amar. Então liberte seu filho. Liberte seu filho para você se libertar. Porque você está presa. Você não está cuidando da sua vida. Você está querendo cuidar da vida do seu filho. E isso magoa você e magoa seu filho. Vamos, estamos na nossa hora. Lúcia. Compra aí a aula e vamos conversar. Bem, mães, quem não digitou eu quero e quem já digitou e já recebeu o link, pague o link. Se não tem cartão, se não pode, né, ser pelo cartão, entra em contato com a Rosiane, que ela trabalha junto comigo, e ela te passa o número do Pix para você fazer o Pix. A aula, ela é libertadora, porque ela faz você, às vezes você tá num relacionamento, brigando com seu filho, você tá no escuro. Você tá no escuro, você não sabe como se comportar. E aí é onde eu entro, que eu te ensino como se comportar. E como você começar a olhar para você. O que é importante? Gente, quem lá na minha bio tem um grupo, né? Entre nesse grupo. A Rosiane vai te orientar ou manda um direct para mim falando: Arlete, eu quero pagar por Pix. Digite aí, eu quero, para participar das aulas. Essa aula é especificamente para as mães. Mães ou filhas também, porque tem muita mãe que é filha também. E não importa a idade, se a sua mãe tem 70, compre a aula para ela. Vai ajudar ela a ver com mais clareza o relacionamento. Vai ajudar a doer menos em você a separação, porque você vai começar a ver essa história a sua história com outros olhos. Bem, deu a nossa hora. Um beijo para vocês. E olha, não é necessário ficar se remoendo. Não, não é necessário. Hoje, você pode sair da dor. A sua dor, ela é mental. É como você está olhando a sua vida, como você está olhando para o seu filho. E você está deixando de viver, às vezes está até adoecendo.
porque o nosso cérebro não aguenta sofrer demais, ele manda para o corpo. E você não merece, depois de tudo que você passou. Porque eu sei, criar filho não é fácil. Mesmo quando você tem marido, não é fácil, porque a maior carga fica para a mãe. Tá? Um beijo para vocês. Tá? Se você não digitou, né? Eu quero. Essa live vai ficar gravada. Se você ver depois ficar gravada, coloca o nome da sua cidade, de onde você tá. E não esqueça de ver. Quando você ver, não esqueça de apertar o coraçãozinho. Um beijo para vocês e até amanhã.